Mais um dia abençoado, podemos falar da palavra de Deus. Então aqui já estamos no terceiro vídeo, em Apocalipse, agora nesses dias que eu estou aqui, passando os dias na casa do meu filho Lucas, Então, hoje vamos falar novamente aqui do reinado milenar de Cristo e seus santos. Então, diz assim: o reinado milenar de Cristo e seus santos, Satanás deve ser preso para que o milênio comece. Então, ali em Apocalipse 21:10, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Aí, Nós vamos em frente aqui, vamos lendo e vendo, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder para julgar, e vi as almas aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, o capítulo 4-6, os versículos. Veja bem, nós estaremos lá, quantas pessoas que partiram salvo já também estarão lá. A igreja estará lá também, nessa época, nesse tempo. Essa passagem mostra que os mártires da tribulação também irão participar do reinado de Cristo no milênio e para sempre. Não houvesse nenhuma outra passagem na Bíblia para ensinar a doutrina do milênio. Essa seria suficiente, pois a palavra significa simplesmente 1000 anos. Termos repetidos 6 vezes nos primeiros 7 versículos desse capítulo, antes de analisar o assunto pelas Escrituras, observamos o que Apocalipse 20 diz sobre o milênio. Aqui temos 7 verdades e significados sobre o milênio aqui agora. Vamos à primeira. Satanás deve ser preso para que o milênio comece. Apocalipse 21 até o versículo 10. Isso, sem dúvida, implica o cumprimento de todos os acontecimentos de Apocalipse 4 capítulo e Apocalipse capítulo 19. É do capítulo 4 ao 19. Todos os outros entre meio aí, todos são eventos que tem que se cumprir aí. Os 1000 anos, portanto, não podem acontecer até que essas coisas sejam cumpridas.
tudo aí que eu citei, do capítulo 4 até o 19. Vai acontecer tudo isso para então começar o milênio. Aqui está. A segunda verdade: Satanás estará preso durante o milênio. Então, Apocalipse 23. Agora, terceira verdade: após a prisão de Satanás, João viu tronos e seus ocupantes. Apocalipse 24, os ocupantes dos tronos serão mártires da tribulação. Eles irão reinar como reis e sacerdotes com Cristo, assim como todos os outros povos celestiais redimidos. E todos os povos celestiais redimidos, podemos nós estar lá também, para irmos juntos. Veja o capítulo 17, teoria, itens 2. Também aqui, a quarta verdade, em Apocalipse 25, João mostra que os mártires da tribulação terão parte na primeira ressurreição, que ocorrerá antes do milênio e inclui os diferentes grupos de redimidos e todos os indivíduos salvos desde Adão até a prisão de Satanás. Esse versículo também implica que os santos da tribulação serão o último grupo de redimidos, ressuscitados, transladados. A primeira ressurreição termina com o arrebatamento desse grupo e das duas testemunhas. Veja como tem vários julgamentos, né? As outras passagens sobre a ressurreição nas Escrituras, exceto poucos textos sobre o arrebatamento da igreja, falam da primeira e da segunda ressurreição, como se fosse uma só e acontecesse ao mesmo tempo. Porém, essa e outras passagens, vamos citar vários capítulos e versículos aqui. 1 de Coríntios 15, 20 até o versículo 23 e 51 até o versículo 58. Filipenses 3, 10 a 14. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 6 até o versículo 8. 2 a Coríntios 5, 1 a 6. Em Efésios 5, 26 e 27. Hebreus 11, 35. E João 3, 1 a 3. São todos esses capítulos e versículos que tem muito mais explicação sobre o que nós temos, o assunto que estamos falando. Mencionam uma ressurreição de entre os mortos, a ressurreição e a transladação de todos os santos vivos e mortos antes dos 1000 anos. Em Apocalipse 20, 11 até o versículo 15. Os outros mortos de Apocalipse 20, 4 a 6, os ímpios mortos que não tiveram parte na primeira ressurreição, serão ressuscitados após os 1000 anos. Aparecem diante do trono branco para serem julgados. Essa será a segunda ressurreição, que inclui todos os ímpios mortos desde Adão até o final do milênio. A quinta verdade, em seguida, uma bênção
é pronunciada sobre todos os que tiverem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo. Apocalipse 2, 11, Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20, 10 a 15 os versículos e Apocalipse 21, 8. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A verdade de número 6. Acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da prisão e será enganado. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha contra Deus. Em seguida, descerá fogo do céu e devorará os seus exércitos. E o próprio Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta, e então o milênio terá início. Veja aí, quando terá início, depois de todos esses acontecimentos. Satanás já estará lá. E os seus falsos profetas junto. Lá em Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, o capítulo sempre é o primeiro que eu cito, né? 27, o versículo até o 10. Agora, a verdade número 7. Em seguida, os ímpios mortos serão ressuscitados e acontecerá o juízo final, após o qual terá lugar a renovação da terra e do céu. Oh, glória! Que dia glorioso quando vier, né? O resultado será um novo céu e uma nova terra, como retratado em Apocalipse, no capítulo 21 e Apocalipse, capítulo 22. Todos eles aí, né? Os versículos desses 2 capítulos. Agora, de posse desses fatos, podemos entender as muitas outras passagens bíblicas que falam do reino do Messias, mas não distinguem o seu reinado nos primeiros 1000 anos de seu reinado reinado para sempre. Além dos pensamentos que em Apocalipse 20, sobre o milênio relacionados acima. Segue um breve estudo sobre o assunto. Aqui tem mais 12 definições, então. Essa dispensação é chamada assim porque o próprio Deus, com o Filho e o Espírito Santo, estabeleceram um governo divino na terra, sobre todas as nações para sempre. Esse período é chamado nas Escrituras. Então, vamos aqui os períodos, aqui, 12. Ou 1000 anos do reinado de Cristo, os 1000 anos. Segunda, a dispensação e plenitude dos tempos. Terceiro período, o dia do Senhor. Quarto período, aquele dia. O quinto período o século futuro. Sexto período, o reino de Cristo e de Deus. Número 6. Número 7, o reino de Deus. Período número 8, o reino do céu. Período número 9, a regeneração, a palavra, tá? Tá bem certinho aí agora. Um pouco me atrapalhando, um pouco engripado também, né? Mas tá dando tudo certinho. O período número 10, os tempos da restauração de tudo. Período número 11,
a consolação de Israel. Período número 12, a redenção em Jerusalém. Olha, conseguimos fazer esse básico, eu sempre digo, né? Para que isso nos ensina muito na palavra de Deus. Aprendemos muito sobre o milênio, né, aquele tempo, e nós, como igreja e como santos, estaremos lá, com a ajuda de nosso Deus, preparados nesse reino milenar de Cristo e de seus santos, porque nós somos os santos. Então, só tenho que agradecer a Deus que eu já estou indo embora neste dia para Passo Fundo, que é a cidade onde eu moro. Sou origem lá da cidade de Marau, vizinho no interior, mas estou morando a Passo Fundo há anos, tenho viajado o mundo, hoje estou aposentado e falando a palavra de Deus. Estou aqui em Brasília passando esses dias, muito agradecido. Quero agradecer aqui também ao Nery Pirim, que é um advogado, e o Lucas, meu filho advogado, eles trabalham junto aqui, né? A família do Nery, todos eles. Estão fazendo um bom trabalho aqui em Brasília. Tenho ido sábado que você passou lá na sua casa, jantar, tem nos recebido muito bem. Então, só tenho que agradecer a Deus que continua abençoando essas vidas. E continua abençoando cada um de nós. E continua abençoando essas pessoas, todos aqui de Brasília, começando com o presidente e todos os seus aliados, como diz, que tenham o poder para que possam fazer o melhor para o nosso Brasil, para um todo. Que Deus ricamente abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, sempre querendo Deus. Amém? E que Deus seja sempre louvado.